ansiedade de comprar o próprio imóvel faz com que milhares de pessoas encarem longos financiamentos. Ao comprar um, é preciso ter em mente que ele deve atender às necessidades também a longo prazo. Pois é, até porque muitos encaram parcelamentos que duram anos e todas as opções de negociação, claro, exigem cuidados. O plano de ter um apartamento próprio tornou-se um pesadelo para Eric. Em abril de 2009, ele pagou o valor de entrada deste imóvel. A promessa era de que a construção seria entregue 4 meses depois, mas não foi o que aconteceu. Somente em janeiro deste ano, ele finalmente pegou as chaves. A maior frustração é ver o seu planejamento, aquilo que você sonhou assim por muito tempo, ser jogado por água abaixo. Porque você planeja uma situação até com certas folgas assim, de prazo e de recursos mesmo, e essa situação acaba não se concretizando. Marcos está à frente de uma grande empreitada, gerenciar a construção de uma residência para toda a família. Ele diz que é preciso ter muita dedicação, organização e paciência. A estimativa é de que o valor gasto aqui seja 40% menor do que em um empreendimento semelhante já pronto. O benefício principal é você acompanhar a tua casa, a realização do teu sonho. Sabe? Que a casa saia realmente como você sonhou, como você planejou. Diferentemente de, digamos, um imóvel pronto, que muitas vezes você não tem como mexer. Sabe? E o diferencial também no valor final da obra, que você tem, digamos, um custo menor. Dá muito trabalho. Sabe? Tem que ter uma dedicação, não dá para dizer que é exclusiva, mas tem que ter um bom tempo do seu dia dedicado à obra. Construir, financiar, comprar o imóvel na planta. São várias as opções para quem pretende conquistar o sonho da casa própria, mas é importante analisar as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. O comprador, ele analisa junto à construtora, junto à empresa vendedora, e no momento da aquisição pelo financiamento, não há renda suficiente. Isso está criando um problema muito grave, porque ele dá de entrada um valor à construtora, paga parcialmente e na quitação, que seria através do financiamento, os bancos não estão liberando o financiamento de uma forma tão vantajosa e facilitada como anteriormente. Conheço alguém que comprou um imóvel dessa construtora, deu tudo certo, essa indicação também vale? A indicação de experiência de terceiros, ela é sempre válida. Por quê? É uma experiência que já se findou, já se quitou. E aqui no estúdio a gente conversa agora com o economista José Guilherme Vieira, que é especialista também em mercado financeiro. Tudo bem, José? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui. Vamos tirar algumas dúvidas. Primeiro, saber se o momento agora do mercado imobiliário favorece quem quer comprar uma casa para investir, por exemplo. Será que é a hora? Na realidade a melhor hora já passou, né? Mas isso porque os preços estão elevados, mas de uma certa forma nós podemos dizer que estamos num bom momento sim, porque os bancos têm grandes somas de recursos ainda disponíveis para essa carteira de empréstimo imobiliário. Uma preocupação que a gente tem é que isso não é um cenário duradouro, né? Dada essa grande demanda que a gente tem experimentado nos últimos anos, aí, alguns bancos já estão vendo dificuldades em manter esse ritmo de crescimento de empréstimos. Ou seja, vai faltar recursos para emprestar para o setor imobiliário. Ou seja, quem está realmente decidido a comprar um imóvel precisa de qual realmente é a melhor maneira de se fazer essa compra? Bom, tem várias alternativas, né? A gente tem que levar em consideração que o consórcio é uma boa alternativa, mas isso se você tiver algum recurso no fundo de garantia ou uma poupança, você pode conversar com um grupo de consórcios ou então com um banco e pedir lá para o atendente, né, para ele fazer um levantamento de quais são os valores que estão sendo oferecidos numa carta de lance. Porque não dá para comparar consórcio com financiamento de uma forma normal, né? Porque o consórcio você tem que esperar para ser sorteado. Mas se você tiver o recurso, né, seja ele no fundo de garantia ou seja ele numa poupança, você pode dar de oferta, né, fazer uma oferta, um lance no valor dos últimos lances desse grupo. Ou seja, tenha grandes chances de receber o imóvel rapidamente e tem um custo mais barato que o financiamento. Mas de qualquer forma, está valendo a pena também financiar, né? Se as pessoas tiverem condições financeiras
de arcarem com as parcelas. Aí eu acho que essa matéria veio a calhar, porque as pessoas às vezes fazem de tudo, juntam as rendas da família para conseguir atingir aquele limite, né, de 30%, que é para destinar aos imóveis. Mas a gente tem que olhar todo o conjunto de outros preços, né, alimentação, escola, que pode acabar pressionando a renda, e aí se você já sai de partida com o seu orçamento muito comprometido, pode ter dificuldade de pagar essas parcelas lá na frente. Justamente isso que eu ia te perguntar. O controle das parcelas é muito importante, até porque o cálculo do juro também, aquela história dos juros sobre juros, muitas vezes algumas coisas não ficam muito claras na hora que a pessoa vai assinar um financiamento. Exato. E agora que está valendo a pena você comprar, porque embora você possa pagar 2 ou 3 apartamentos por conta do cálculo, né, do estrago que os juros fazem no orçamento das pessoas, a valorização dos imóveis está sendo muito grande, então está valendo a pena. Você paga muito em juro e o imóvel se valoriza. A questão é a seguinte, né, o mais preocupante é que é um financiamento para 30 anos, né, e outras condições podem mudar. Uma diminuição de renda mesmo, a perda de um emprego, uma mudança, né, nos salários, nos níveis. Então, eu acho que aí o interessante é você não comprometer mais do que 20% da sua renda com uma parcela, seja ela de consórcio, seja ela de financiamento também, que é para poder ter uma folga caso algum imprevisto aconteça e você não tenha depois dificuldades para conseguir quitar esse financiamento. Agora, o financiamento a gente tem que ver o seguinte, né? Nós estamos numa situação em que nós estamos em pleno emprego. Então, as pessoas estão conseguindo preencher, na medida do possível, algumas exigências para a tomada de empréstimos. E, por um outro lado, nós ainda temos uma carteira de empréstimos bastante grande, né? Ou seja, tem oferta de recursos e as pessoas preenchem essas condições. E isso, em si, a gente já viu essa história na economia brasileira, né? Não temos nenhuma garantia que esse horizonte vai ser muito longo, né? Não há nenhum motivo para a gente suspeitar que venha uma recessão por aí, mas a história conta que elas aparecem. Então, esse é um momento em que o crédito está bastante facilitado. Agora, o IBGE divulgou hoje, com dados no censo de 2010, que em todo o país aumentou o número de pessoas que alugam casas e não que compram a casa própria. Qual a sua interpretação em relação a isso? Acho que vários fatores. Um deles é que as pessoas, por mais que tenham, né, muita gente tenha deixado a classe D para a classe C, isso foi acompanhado de um aumento espantoso dos preços dos imóveis. Então, talvez elas ainda não consigam se inscrever na categoria de tomadores de empréstimos por não terem renda suficiente para isso. Mas também tem outros fatores culturais, né? A gente pode ver muitas famílias se reduzindo, filhos indo morar sós e como primeira residência ainda não tem recursos suficientes para adquirir um imóvel, né? Então é um misto de coisas, né? Mas eu acho que com certeza a valorização expressiva que a gente tem experimentado nos imóveis tem deixado algumas pessoas de fora desse mercado. E fica por mais algum tempinho, né? Fica. Essa valorização. Fica por mais alguns anos, eu acho. Vamos esperar então. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Boa noite. Você vai ver a seguir: uma operação prende donos de postos de combustível em Londrina acusados de enganar o consumidor. E a história da empresária que resolveu ajudar na educação de crianças carentes. Não saia daí, já já a gente volta.